Shalom, queridos, eu estou de retorno para a parte 4, onde nós estamos estudando Êxodo 13. Êxodo 13 é um capítulo de suma importância para Israel e para todo o povo de Deus, presente ainda hoje na nossa época. E nós lemos até o versículo 18, onde diz que o povo de Deus saiu do Egito sem saber lutar, sem saber guerrear, mas Deus o tirou e o arregimentou. Isto é, ele já começou a preparar Israel, o povo de Deus, para aprender a combater e a destruir os seus inimigos. E isto é importante para nós. Nós mesmo acabamos de nascer de novo no reino de Deus, acabamos de conhecer o Messias, acabamos de sair do Egito, estamos em caminho para nossa Canaã, onde tem leite e mel, onde não tem mais escravidão, mas nós temos que já entrar no exército de Deus, mesmo que nós não saibamos lutar ainda, mesmo que nós vivemos tanto tempo escravizados que a gente não aprendeu a se defender, a gente só recebeu pancadas, né? E a gente não tinha poder para ir contra esse mal. A pessoa que não conhece o Senhor Yeshua, que não conhece o poder do sangue do Cordeiro, ela sofre tudo o que Satanás traz na vida dela. Ela é escravizada, ela vive dentro dos vícios, ela vive na cólera, no ódio, ela vive na derrota total, ela não sabe combater os demônios, mas depois que ela nasce de novo, ela já nasce arregimentada dentro do exército de Deus, mesmo que ela ainda não saiba lutar. Mas é por isso que o Senhor não deixou ir para o caminho mais curto por causa dos filisteus, isto é, um grande ataque que eles não suportariam e voltariam para o Egito. Muitas pessoas hoje estão fazendo isso. Elas estão voltando para o Egito do pecado. Elas estão desestimuladas, cansadas de tanto levar murros, de tanto combate. Por quê? Porque elas pegaram o caminho mais rápido, o caminho onde os filisteus estavam aguardando. Mas Deus, ele, na sua sabedoria, ele vai fazer com o seu povo, pega o caminho mais longo, o caminho mais difícil, mas o caminho mais seguro. Então, continuando no versículo 19, e disse que também levou Moisés consigo os ossos de José e Yosefe, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Veja que nós vamos ver que Yosefe, que foi a pessoa, né, que foi o ungido, poderíamos até dizer que ele foi um Messias da época, né? Foi ele que foi levantado por Deus para salvar o seu povo. Ele foi o ungido por Deus. Apesar que ele podemos dizer que ele foi um ungido. E ele levou o povo de Israel para o Egito, para que eles não morressem de fome. Ali seria o refúgio. Muitas das vezes Deus, ele usa um membro da nossa família e para nos libertar, para nos tirar de certas circunstâncias que nós morreríamos ali. Então, nós somos até hoje, né, Iosefes na mão do Senhor, onde ele vai na frente, onde ele é o precursor, aonde ele vai abrir portas para que a sua família venha e não pereça. Somos ainda Iosef. Mas o que é importante aqui é que aqui que eu tinha falado que eu iria mostrar o versículo que fala por que Faraó matava os filhos de Israel, aqueles bebês meninos que nasciam. Por quê? Porque Satanás sabia que Deus iria enviar um Messias, isto é, um enviado de Deus para salvar o povo de Israel, para tirar do Egito.
E esse enviado seria Moshe. Satanás, sabendo disto, ele começou a usar Faraó para decretar a morte de todo bebê que nascia, com medo do Messias vir, de Moshe vir. E ele então começou a sacrificar todos os bebês. Todos os bebês eram oferecidos a Satanás, sendo obrigados a serem jogados no rio Nilo. E aqui nós vamos ver que por causa dessa profecia, Satanás tentou destruir o povo de Israel. Mas essa profecia se cumpriu, porque Deus enganou o próprio Satanás. Ele colocou o seu Messias, ele colocou Moshe dentro do palácio do faraó. Aquele que estava tentando matar o novo Messias vai sustentar esse Messias. Olha como o nosso Deus é poderoso. O que ele não faz, né? O que Deus não faz? Né? Quem pode contra esse Deus? Quem pode impedir os seus projetos, seus caminhos? Ninguém. Ninguém pode. Né? E aqui ele vai falar assim, olha, eu vim pro Egito, mas aqui não é o meu lugar. Aqui não é a minha casa. Eu trouxe vocês para ficar comigo agora, mas eu vou morrer e um dia vocês vão sair daqui. Por favor, não me deixe. Eu não quero os meus ossos aqui no Egito. Eu quero que você me tire até os meus ossos do Egito. Eu quero ir com vocês aonde vocês estiverem. Eu quero ir para a terra prometida. E Deus, ele vai cumprir isso, e Moisés vai levar os ossos de Yosef. Isso mostra que Deus, ele está preocupado conosco até com os nossos ossos, até com os nossos últimos desejos. E Yosef tinha o desejo de não permanecer no Egito e de estar com o povo de Deus e não ficar abandonado lá os seus ossos no Egito. Ele não queria nada do Egito. Ele queria estar com o povo de Deus. É assim que nós também precisamos estar. É estar com o povo de Deus. É sair do Egito, é sair do mundo. Não querer nem o ossinho nosso ficar ali. Nós temos que acompanhar. Mesmo que o povo de Israel, ele vai para o deserto, ele vai para o desconhecido, ele vai para a falta de segurança, né? Mas ele quer ir junto. Então, Deus, ele vai cuidar de nós, até quando nós estivermos mortos. Ninguém vai poder tocar nos nossos ossos. Vocês sabem que tem sido relatados pelos bruxos, né, pelos ex-satânicos, que eles faziam sacrifício com mortos, né, comendo crânios, encéfalo, órgãos, mas eles disseram que na tumba daqueles que amam a Deus, eles nunca puderam tocar, porque Deus cuida até dos nossos ossos, porque no dia que vier o Moshe, o nosso Moshe, que é Yeshua, que ele voltar, ele vai tirar os nossos ossos da sepultura. A Bíblia diz que vai tocar uma trompete. E quando essa trompete tocar e o anjo der a sua palavra, os mortos vão ressuscitar e vão se encontrar com Yeshua nas nuvens, né? Então haverá uma ressurreição dos mortos, né? Então nós temos que prestar atenção que para Deus nós somos importantes, até os nossos ossos, né? Nós sabemos que, eu lembrei agora de um osso, o osso de Eliseu. Eliseu pediu ele pediu o dobro da unção de Elias. Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 13. E ele morreu doente. Aí você fala, como um servo de Deus tão ungido, como que ele pode morrer doente? Eu tenho a minha tese. Isso é uma coisa minha. Eu penso assim, eu creio que ele morreu porque ele foi gulosinho. Ele pediu o dobro de milagres. E ele se cansou, ele entrou em estresse, ele enfraqueceu o seu corpo. E ele morreu doente. Eu imagino, isso é uma suposição minha, não é uma doutrina. É o que eu penso, é uma opinião minha. Entende? E Deus vai ser fiel, porque quando, sem querer, os soldados estavam, nem sei se eram soldados, eu imagino que sim, não me lembro bem os detalhes, eles estavam cavando uma sepultura e eles jogaram um morto lá dentro e o morto caiu em cima dos ossos de Eliseu.
E a palavra de Deus disse que havia uma tal unção em Eliseu que até os ossos deles eram ungidos. E quando aquele corpo tocou o osso ungido, ressuscitou. E aí ele cumpriu o 14º milagre. Então, Deus está preocupado com os nossos ossos. Deus está preocupado com tudo na nossa vida. Amém? Então, continuando, eu vou saltar, não vou ler o versículo 20, mas vou soltar para o 21. E diz assim: e Yahvé ia adiante deles durante o dia. Veja que Moisés, Moshe, ele era o ungido, o Messias, o Machia prometido, né? O primeiro Machia prometido para tirar o povo do Egito, que foi Moshe, Moisés. Mas, mesmo assim, Deus ia diante deles. Deus não os deixou sozinhos. Deus ia em pessoa na frente deles, em pessoa. Deus ia em pessoa. E a palavra de Deus disse que durante o dia, Deus estava numa coluna de nuvem. Ora, durante o dia nós vemos nuvens, e são tantas nuvens que a gente pergunta, mas qual que a gente vai seguir? Tem tanta nuvem. Não, Deus fez uma nuvem específica para o povo dele. Ele fez uma coluna. Não era aquela nuvinha desenhadinha, bonitinha, que elas são nuvens naturais. Não são a nuvem de Deus. Deus, ele tem uma nuvem específica. É uma coluna de glória. É uma coluna de nuvem que vai dando direção ao povo de Deus. E nós sabemos que essa coluna de nuvem é o nosso amado Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo que é a nossa nuvem, é ele que nos direciona, mesmo que tem os chefes, mesmo que tem os capitães, mesmo que tem Moisés. Mas Deus em pessoa vai na frente. Assim nós sabemos que nós temos os nossos líderes, mas nós temos o Espírito Santo que nos direciona, que nos leva lá onde nós temos que ir. Arregimentado, sim. Nas nossas tribos, sim. Essas tribos que podem ser a nossa igreja, a nossa sinagoga, a nossa fé, a nossa maneira. Cada um é uma tribo diferente, mas nós somos unidos, nós somos o povo de Israel. Mesmo que haja 12 tribos, nós somos um povo de Israel. Somos um povo arregimentado. E na frente desse povo vai uma coluna de nuvem, que nós sabemos que é o nosso Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que está nos direcionando. E ele disse assim, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. À noite, Deus se transfigurava. Ele deixava de ser a nuvem e se tornava fogo. Veja que durante o dia havia direção para eles verem, para eles saberem qual caminho tomar. Deus dá direção. Ele não nos deixa confusos, ele não nos deixa perdidos. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos. O Senhor Yeshua disse, é importante que eu suba, que eu vá para o Pai, porque se eu não subir, eu não posso enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. E ele então foi enviado a nossa nuvem de glória, a nossa nuvem de fogo. Nas trevas, o fogo se ilumina para nós. Nós temos um fogo que nos aquece, nós temos um fogo que nos ilumina, onde tudo é trevas. Todos os outros povos não podiam caminhar à noite. Eles não podiam. Mas o povo de Deus pode caminhar à noite quando ele não enxerga, quando ele não compreende, na noite das provações, na noite da enfermidade, na noite da morte, na noite da solidão, na noite das perdas, nas noites, qualquer noite que foi apresentado para o povo de Deus, ela não vai ser gelada, ela não vai ser fria, mas ela vai ser quente, ela vai ser requentada, ela vai ser aquecida com o fogo, com a coluna de fogo que nos direciona, que nos aquece, que nos protege. Pois o fogo nos protege até dos animais perigosos. Nós sabemos que quem estiver num lugar perigoso deve acender fogo, porque os animais selváticos não se aproximam por medo do fogo. Satanás é esse animal, é esse lobo, é esse
que ruge como um leão, é essa serpente, é esse dragão. Esse dragão, ele não se aproxima quando tem fogo. Quando tem fogo, ele não se aproxima do povo de Deus. Então nós precisamos ter aquecido dentro de nós o fogo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele deve queimar dentro de nós. Ele é a nossa direção na treva, na noite, na escuridão. Então com Deus, nós caminhamos de dia e caminhamos de noite. Nós não paramos em nenhuma circunstância. Durante o dia significa que tudo vai bem, que as finanças vão bem, que a saúde vai bem, que a família vai bem, né? Que o ministério vai bem, que tudo vai bem. É dia, mas tem a noite também. Mas o Senhor está conosco nessa noite. Né? Ele diz que quando você atravessar a água, ela não vai submergir. E quando você passar no fogo, ele não vai te queimar. Porque nós temos alguém no fogo conosco. É o quarto, né? Que eles falam o quarto anjo, né? Junto com os 3. E ele diz assim, para os iluminar. Então, as nações estão em treva, mas o povo de Deus não. Porque tem esse fogo e nos iluminando o nosso entendimento, iluminando o nosso coração, iluminando os nossos olhos, né? E ele diz assim, a fim de que caminhassem dia e noite. Deus não quer que a gente para nem de dia nem de noite. Ele quer que a gente avance para o nosso alvo, para a nossa promessa, porque ele nos prometeu não o deserto, ele nos prometeu Canaã. Mas nós temos que passar por o deserto, sim, porque nós precisamos passar por o deserto porque é segurança para nós. Deserto é escola de profeta. Deserto é o lugar onde nós vamos aprender a guerrear. Deserto é o lugar onde nós vamos aprender a conhecer o nosso Deus, que nós vamos ver Ele vir e satisfazer as nossas necessidades, porque lá não tem nada, mas Deus, Ele milagrosamente vai trazer o nosso pão, a nossa água e vai trazer a nossa proteção. Por isso que o Senhor, Ele quis e quer até hoje nos levar para o deserto. Deserto não é lugar de abandono, não é lugar, pode ser até lugar de morte, ele pode se transformar num lugar de morte, porque o Senhor desejava que eles tivessem apenas 40 dias, mas por causa da maldade, por causa da rebelião, por causa das queixas, Deus teve que transformar 40 dias em 40 anos. Então, o versículo 22, eu vou terminar com o versículo 22, dizendo, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus não se aparta de nós. Ele pode nos repreender no deserto? Sim. Ele vai repreender. A Bíblia diz que serpentes foram enviadas, que picaram, 23 mil morreram. Vai ter muitas coisas ruins que Deus não queria no deserto, mas o povo vai atrair esta cólera. Mas mesmo assim, a promessa de Deus continua. Ele diz que nunca se apartou do povo. Ele continuou, ele foi fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. E ele pede para nós sermos fiéis também. Ele disse que se nós formos fiéis até a morte, nós então herdaremos a coroa da vida. Então, era isso que eu quero terminar. Então, o capítulo 13 do livro de Êxodo, e nós entraremos a seguir no capítulo 14. Fica na paz e shalom.